Olá, eu sou Noemi Carneiro, esse é o canal Amor à Palavra. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Hoje vamos iniciar o capítulo 15, um lindo capítulo onde Paulo fala a respeito da ressurreição de Cristo. Ressurreição esta como sendo o fundamento mais importante, principal da nossa crença e da nossa prática. E lá nessa igreja, algumas pessoas ensinavam que não havia ressurreição dos mortos. Então, para contradizer, digamos, refutar essa ideia falsa, Paulo vai estabelecer com seus leitores uma afirmação, uma argumentação a respeito da ressurreição de Cristo. Então, ele inicia assim, no verso 1. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Paulo está lembrando aqui que ele pregou o evangelho para essa igreja, o evangelho de Cristo. Aquela igreja recebeu o evangelho no coração e até esse momento onde Paulo escreve essa carta, eles continuam firmes, apesar das lutas, dificuldades que estavam enfrentando. Verso 2, ele vai dizer: por meio deste evangelho que eu preguei para vocês, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, ou seja, que fiquem firmes naquilo que eu ensinei a respeito de Jesus. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Se vocês não ficarem firmes na palavra que eu preguei, o evangelho puro, cristalino do Senhor Jesus, se vocês se apegarem a outras coisas além disso, então aquilo que eu preguei não faz sentido. E o verso 3 ele diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. O que Paulo estava fazendo aqui? Ele estava dizendo que a proclamação do Evangelho de Cristo, que ele entregou lá nessa igreja para esses cristãos, ele também havia recebido a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus. E essa mesma mensagem que mudou a vida do apóstolo Paulo, que transformou o seu coração, era essa mensagem que ele estava pregando naquela igreja. Verso 4 ele diz, o verso 3, pois o que primeiramente transmiti, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, estou lendo o verso 3 e complementando com o verso 4, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então ele fala, no verso 3, que esse Jesus Cristo que morreu pelos pecados, segundo as Escrituras, que morreu, e ele continua agora, e foi sepultado, e em seguida, no terceiro dia, ressuscitou. Era esse evangelho. Que evangelho? Que Cristo morreu pelos pecados, que ele foi sepultado, que no terceiro dia ele ressuscitou. Tá? É isso que está escrito nas Escrituras. A ressurreição de Cristo, Paulo vai dizer aqui, como fazendo parte de toda essa história, Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e a ressurreição confirma esse fato da morte de Cristo. Como fosse assim, vamos entender, ficou completa a obra de Cristo através da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. O verso 5 ele diz, bem, depois, a prova de que ele ressuscitou é que ele apareceu a Pedro, depois ele apareceu aos 12, depois ele apareceu aos 500 irmãos de uma só vez, estou lendo o verso 6, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido, já tenham morrido, muitos desses cristãos viviam ainda nessa época em que Paulo escreveu essa carta. Depois ele apareceu a Tiago, e então ele apareceu a todos os apóstolos, e depois destes, verso 8, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Ele usa esse termo fora de tempo, porque muitos judeus não concordavam que Paulo fizesse parte, desse apostolado.
E ele diz o verso 9: pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Paulo tinha essa profunda tristeza no coração. Eles consideravam o menor dos apóstolos porque antes de conhecer Jesus, ele era perseguidor, né, dos cristãos. Encerrava os cristãos na cadeia, perseguia, destruía o que ele via pelo caminho. Então, quando ele lembra dessas coisas que ele fez antes da sua conversão, ele sente profunda tristeza. Ele sempre fala desse assunto. E o verso 10 diz assim, olha: mas pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes, trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Olha, Paulo está falando que por esse evangelho, ele trabalhou imensamente, trabalhou muito, arduamente. Quando nós lemos Atos, nós vemos toda a trajetória de Paulo e vemos o quanto ele sofreu com as suas prisões, as suas viagens, né? Mas ele disse assim, ele fundou as igrejas, escreveu cartas às igrejas, mas Paulo está dizendo aqui tudo isso, todo o êxito do evangelho é porque a graça de Deus me acompanha, a graça de Deus está comigo. No verso 11 ele diz, portanto, quer tenha sido eu, quer tenham sido eles, é isto que pregamos e é isto que vocês creram. Paulo está falando aqui agora que ele não se portava com quem pregava, com quem levasse o crédito de pregar o evangelho, né, da fé, lá para essa igreja. Para ele, para o apóstolo Paulo, o que importava mesmo é que pessoas crescem, pessoas se aproximassem, pessoas que se aproximavam de Cristo e recebiam o evangelho da graça de Deus. Se tivesse uma pessoa convertida, essa era a glória do apóstolo Paulo. Então, ele está dizendo isso. Ver uma pessoa crendo no evangelho, isso é o que me importa. E é isso que deve importar para a gente também, né? Quando nós pregamos, nós anunciamos, nós convidamos as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Tudo que nós queremos é ver pessoas convertidas ao evangelho. Como é maravilhoso quando você conhece uma pessoa que antes andava totalmente desprovido dessa graça e agora abre o coração, recebe o Senhor Jesus e tem a sua vida transformada. É muito lindo ver isso. É disso que o apóstolo Paulo está falando. Bem, então, Paulo lembra até aqui nesse versículo 11 que vamos ficar, que eles haviam então concordado com a ressurreição dos mortos quando eles creram na ressurreição de Cristo. Porque se Cristo ressuscitou, e Paulo, a partir de agora, vai fazer argumentos a respeito da ressurreição. Eles não podiam, de jeito nenhum, negar a ressurreição dos cristãos, visto que conheciam a história da ressurreição de Jesus. Paulo não está pregando ensinamentos diferentes aqui. Ele está apenas relembrando, né? Relembrando coisas básicas, coisas que são fundamentais na pregação do evangelho, que é a ressurreição. Eles não tinham de jeito nenhum, nenhuma forma e nenhum motivo, nenhum argumento para refutar essa ideia. E eles consideravam então que negar a ressurreição de Cristo, eles estariam negando a própria fé. E então eles se apegavam firmemente àquilo que Paulo pregou. Do contrário, né? A pregação, a vida deles, a vida do evangelho implantada no coração deles, não valeria de nada. Fique com essa palavra no seu coração. Vamos continuar falando a respeito da ressurreição do Senhor Jesus e a nossa ressurreição, crendo nessa palavra maravilhosa do Senhor Jesus. E não importa o que aconteça, pregue a palavra de Deus, porque ver uma alma
convertida ao Senhor. É maravilhoso. Deus te abençoe.